Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Camila Abdo, do canal Direto aos Fatos e do Vista Pátria. Hoje eu estou com o Christian De Rosa. Ele é mestre em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, autor dos livros Fake News e a Transformação Social e fundador do site Estudos Nacionais, site esse que vira e mexe é indicado aí pelo professor Olavo de Carvalho. Christian, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Eu que agradeço a entrevista e a oportunidade de a gente conversar. Hoje nós vamos falar sobre o livro do Christian, Fake News, quando os jornais fingem fazer jornalismo, que é uma coisa que nós estamos presenciando aí 24 horas desde a eleição de Jair Bolsonaro, na verdade, desde a época da campanha aí, um monte de fake news. Christian, existe uma dúvida muito grande sobre o que é fake news, na verdade. Agora tudo virou fake news. O cachorro caiu, fake news, ele tropeçou. O que exatamente é fake news? Olha, o interessante desse conceito, né, é que justamente existe um conceito sendo usado, sendo considerado o conceito principal, embora as pessoas muitas vezes pensem em outra, quando se fala em fake news, cada pessoa evoca uma coisa, né, pensa uma coisa. Em princípio, o que se induz a acreditar é que a expressão fake news significa simplesmente informação falsa, né? Informação equivocada, dados falsos, ou falso no sentido de falseado, ou de equivocado, de errado, né? Informação errada. Mas, na verdade, é coisa bem mais complexa do que isso, porque, afinal de contas, informação errada, dados falsos, sempre existiram no jornalismo, né? Sempre que se buscou apurar alguma coisa, sempre existe a chance de errar ou de mentir, né? Então, nesse sentido, esse conceito de fake news, nesse aspecto, sempre existiu. Então, o que tem de diferente agora, né? No meu livro ali, inclusive uma das conceitos mais que eu considero mais importante é o conceito dado por um artigo chamado The Science of Fake News, que é o principal conceito sendo utilizado hoje pela grande mídia. E o que é esse fake news para eles? Na verdade, eles chamam de eles mesmos dizem que mentira sempre houve no jornalismo, mas agora ela ganhou uma feição politicamente engajada, ou seja, se a gente for traduzir o que eles querem dizer, na verdade é informação, notícias, artigos, opiniões de direita ou conservadoras. Isso fica muito claro no texto, porque eles falam o tempo todo em o que eles chamam de discurso de ódio ou de apologia à violência, coisas desse tipo. Na verdade, é uma metáfora, é uma analogia que eles fazem com a simples convicção, as simples convicções. Se você tem convicção muito forte, isso é uma ameaça à democracia. E é fácil entender isso, porque esse conceito de fake news, ele vem justamente dessa mentalidade globalista que é a ideologia dos grandes grupos da esquerda financeira, né, que financia muitos sites e muita financia a grande mídia, que está por trás da grande mídia, né, e que eles acreditam que eles surgiram, na verdade, a partir a ideologia globalista surgiu após a Segunda Guerra Mundial, quando eles começaram a ter medo, justamente, das oposições políticas. E existe uma ideia muito forte na área da comunicação de que as guerras, né, elas são o final de um processo que começa com as divergências. Então, sempre que existem divergências, existe um risco de guerra, risco de morticínio, de genocídio. É aí que a gente vê essas pessoas que o tempo todo falam em genocídio, né? Você vê na rua o tempo todo dizendo que está havendo um genocídio de pobres, né? Porque o que eles chamam de genocídio de pobres? É simplesmente porque eles chamam de pobre, né? Eles consideram pobres, por exemplo, os bandidos, digamos assim, né? E aí eles dizem que a polícia está matando. Então é mais ou menos assim. Então você fala mal de algum grupo, algum movimento social que defende uma minoria, que defende que essa minoria seja que os direitos dessa minoria se sobreponham aos direitos de todos os demais. Então eles acusam você não de estar sendo agressivo no sentido verbal, eles já acusam você de genocídio, eles já chamam você de assassino, né? Isso
esse final de semana agora ficou muito claro no primeiro Congresso Conservador aqui, que aconteceu em Florianópolis, e a gente percebeu que na rua tinham alguns militantes, né, e saiu um vídeo, o pessoal filmou lá atrás, lá fora, uma moça gritando contra o Congresso, chamando de assassinos, né? Quer dizer, o simples fato de você ter opiniões conservadoras, opiniões que não são de esquerda, que não são a favor de grupos minoritários de calar os outros, né? Você é chamado de assassino. Então, basta que você fale contra determinados grupos que detêm o poder, que detêm esse poder financeiro dessas entidades internacionais, e você é imediatamente associado a um rótulo odioso para que você se cale, né? Então, na verdade, o termo fake news, hoje, como ele é utilizado, como ele está sendo utilizado, é uma maneira de censura muito clara, muito evidente, e se você for ler os documentos, os artigos como esse que eu mencionei, eles assumem isso, né? Tá bem assumido mesmo. Christian, você pode explicar para a gente, afinal, o que é a espiral do silêncio? Fulano está falando isso, que é a espiral do silêncio. Fez isso porque quer a espiral do silêncio. Você pode dar um panorama para a gente, como jornalista, que é a espiral do silêncio? Na verdade, assim, a teoria da espiral do silêncio surgiu na década de 70, nas eleições alemãs, né, na Alemanha, onde a cientista política Elisabeth Noelle-Neumann percebeu, ela trabalhava em uma empresa, em uma agência de pesquisas de opinião, né, eleitoral, de intenção de voto, e ela percebeu que havia uma diferença entre o que as pessoas diziam, né, a pesquisa de intenção de voto e o resultado. Ela percebeu que as pessoas diziam uma coisa e lá na hora de votar, votavam diferente. Então ela começou a pesquisar por que isso acontecia. E aí foi que ela chegou na teoria do espiral do silêncio, que é o quê? Que nada mais é do que a diferença entre o que a pessoa diz e o que a pessoa faz. E por que acontece isso? Então ela descobriu que existia um fator que era o medo do isolamento social. As pessoas têm medo de dizer determinadas opiniões porque elas imaginam, né, que aquela opinião não vai ser bem vista. Então ela se cala. E essa sucessão de silêncios, né, vai gerando uma espiral que vai, então, criando um outro clima de opinião. Existe o clima de opinião, quer dizer, aquelas opiniões que estão ali, que circulam, que são reais, as opiniões das pessoas. Existe um outro clima de opinião, que é aquilo que as pessoas querem dizer que acreditam, para não sofrer represálias sociais, né? Sofrer prejuízos sociais, ser isolado, ser visto como alguma coisa. E tem tudo a ver com o que eu acabei de falar das fake news, né? Que você acaba não dizendo determinada coisa, porque aquilo é associado a um rótulo, né? Como assassino, como, sei lá, genocida. Hoje em dia a coisa já vai longe, né? Você tem uma opinião de que não deve haver, sei lá, cotas para universitários de qualquer natureza, você pode ser acusado de genocida. As palavras mesmo vão perdendo significado, né? E justamente por causa de uma intenção política de certa forma violenta, né? Mais violenta do que a violência que eles acusam, né? Então o que acontece com a espiral do silêncio é exatamente essa sucessão de silêncios. Essa cientista política, Elizabeth Noelle-Neumann, ela descobriu justamente que havia, então, esse duplo clima de opinião. E a mídia, os meios de comunicação, os jornais, eles têm um poder incrível de determinar ou de definir, dar às pessoas a sensação do clima de opinião. Então, eles ficam o tempo todo divulgando certas opiniões e não outras. Então, as pessoas têm a impressão de que aquelas opiniões que eles não disseram são proibidas, quando, na verdade, elas podem ser a maioria. Elas podem ser a maior parte das opiniões. Isso ficou muito claro no Brasil com a eleição do Jair Bolsonaro, que representou aí o rompimento de uma espiral de silêncio. Né? Um grande rompimento de espiral de silêncio, porque as pessoas se libertaram dessa espiral. Elas disseram, não, eu posso... É porque, na verdade, a internet favorece isso, né? A mídia pode estar dizendo que a opinião da maioria é uma, e mesmo que a opinião da maioria seja outra. Mas as pessoas hoje com a internet, elas descobrem na internet núcleos de pessoas que pensam igual. Então elas
rompem a espiral maior do silêncio e criam sua própria, né, que é o que eles chamam de as bolhas de opinião, né? Você tem o seu grupo de referência e aquelas opiniões que eles têm são as suas e aquelas são as permitidas. Também existe isso, né? Diferente, aquilo fica proibido. Mas, de certa forma, é melhor essa situação, que ela vem justamente da liberdade de opinião, e de uma libertação de uma espiral do silêncio centralizadora. É preferível uma espiral do silêncio descentralizada, como é a internet, do que uma espiral única, né, produzida, controlada pela grande mídia, que é o que os grandes grupos de comunicação querem reaver, querem retomar de novo o poder, porque é assim que eles influenciam a opinião pública. E esse rótulo fake news, ele surge justamente para isso. Esse é o grande instrumento de retorno do poder da grande mídia, como ele existia, né, na maior parte do século XX, antes da internet. Então é uma reação. Então, muita gente fala em espiral do silêncio para lá e para cá, e até as pessoas às vezes falam como sinônimo simplesmente de uma maquinação, uma coisa, mas na verdade a espiral do silêncio não é necessariamente intencional, ele é um processo natural da opinião pública, né? Onde tem opinião pública, onde tem pessoas e meios de comunicação mais ou menos genéricos que falam para muitas pessoas, acontece isso, né? É natural. Christian, no livro, já que a gente entrou no assunto do espiral do silêncio, fala muito do jornalismo sensacionalista e do jornalismo integrador. Qual é a diferença entre os dois e o que está acontecendo com a grande mídia hoje, a ponto da Folha perder a licitação? Pois é, o interessante desses dois tipos de jornalismo, claro que existem muitas formas de distinguir o jornalismo, a gente pode falar outros dois tipos de jornalismo, ou três tipos de jornalismo, quatro tipos, pode segmentar de várias formas, né? Mas no livro Fake News eu quis usar esses dois tipos porque eles são dois grupos bem definidos, bem claros e que representam uma certa maneira de fazer jornalismo. Então, por exemplo, o jornalismo sensacionalista, ele é, de certa forma, em algum aspecto, ele é o primeiro a surgir, o primeiro jornalismo comercial a surgir, porque por que ele é sensacionalista? O que faz dele essa coisa de querer vender, querer apelar para sensações das pessoas, apelar para os títulos bombásticos e tal. Por quê? Porque é aquele jornalismo que surgiu dos jornais, os pequenos jornais que eram vendidos na banca, eram vendidos na rua, e eles eram vendidos por assim, unidade, né? Então, eram chamados, nos Estados Unidos, eles chamavam penny press, né? Imprensa de centavos, porque o jornal custava ali 50 centavos e cada exemplar que vendia, né? Para vender cada exemplar, precisava chamar a atenção do leitor. Então, os títulos eram muito bombásticos, eles apelavam muito para as sensações das pessoas, para os temores dela, para os medos, para tudo, né? Isso é justamente sensacionalismo, que apela para nossas sensações mais que levam a gente a tomar a decisão de comprar, né? Então, ele tem essa característica. Então, o título, por exemplo, do jornalismo, das matérias, né? A manchete, ela tem um papel importantíssimo nesse jornalismo sensacionalista. E nessa época do jornalismo sensacionalista, é que surgiram as primeiras, o que a gente pode chamar, que hoje a gente se chama genericamente de fake news, porque os títulos às vezes eram mentirosos ou forçavam a barra para puxar determinada impressão, né? Então era, de certa forma, é um jornalismo também de fake news, muita mentira. Mas ele era descompromissado com grandes grupos, essa é a vantagem dele, né? Então, mas aí quando isso muda, né, é quando surge o primeiro jornal que inaugura uma coisa diferente desse sensacionalismo é o New York Times. Ele surge oferecendo uma outra coisa, dizendo, ao invés de vender jornais nas bancas, eles vendem assinaturas. Então, o jornal por assinatura inaugurou uma mudança radical no jornalismo. Por quê? Porque, veja bem, para você, uma coisa é você comprar um jornal, uma moedinha ali, você foi atraído por um título, quase sempre, né? Você não compra sempre aquele jornal, você compra quando o título chama atenção. Então, você não tem uma fidelidade de leitor. Já o por assinatura, você assina primeiro, antes de receber os jornais, você vai receber por um ano. Então, existe aí uma credibilidade prévia. Você dá uma credibilidade, você acredita no jornal antes
de ler. Então, é claro, os títulos não precisam chamar atenção, então a questão já não é mais essa. Então, o jornalismo, aí surge um outro tipo de jornalismo, que depois a gente chama então de jornalismo integrador. Mas por que integrador? Aí é uma outra questão. Enquanto o sensacionalista ganhava dinheiro com as moedas, né, com o leitor comum, esporádico e totalmente disperso, porque ele podia comprar hoje e não amanhã, e podia ser um tipo de leitor e outro amanhã, o jornalismo integrador, ele foca na formação de um público específico. E aí esse público já é definido, e aí precisa ter o mesmo repertório. Aí a gente até pode voltar para a questão da espiral do silêncio, né, porque já surge a possibilidade de haver repertório comum, e então dentro de repertório comum existem opiniões ou ideias que são proibidas, senão não se encaixam dentro daquele público. Então, o jornalismo integrador, ele justamente porque é por assinatura, como é que ele ganha dinheiro? Por assinatura de pessoas individuais? Nem tanto. Na verdade, ele ganha dinheiro por anúncios, e quando ele tem assinatura, ele tem um público muito grande garantido. Então, ele pode chegar numa grande empresa e dizer, olha, eu tenho essas pessoas aqui que já pagaram, já estão assinando, elas vão receber o seu anúncio. Então, você pode anunciar com a gente que é garantido. Então, aí entram em cena as grandes mega empresas e milionários, fundações e todas as empresas maiores. Então, a gente pode dizer que do jornalismo sensacionalista para o integrador, trocou o patrão, né? O patrão era o cidadão comum e, de repente, o patrão se tornou os grandes grupos. E aí é aí que esses grandes grupos pensam, bom, então, já que a gente está anunciando, já que a gente está investindo em vocês precisam fazer algo de bom para o mundo. E a gente precisa formar uma sociedade melhor. A gente precisa ajudar a que esse jornal crie uma sociedade melhor. Então, é aí que o jornal se torna transformador, né? O tema do meu primeiro livro é Transformação Social. E o jornalista se torna transformador. É claro que tanto o sensacionalista quanto o integrador já existiam antes de o jornalismo ficar completamente transformador. Porque existia uma transformação aqui, outra ali, mas existia a coisa era meio misturada, né? Agora, a partir do metade do século XX, a coisa começa a ficar muito forte, porque entra em cena esses grandes grupos com uma força muito maior. Então, isso se torna... É aí que o jornalismo acredita que tem uma função de transformação social dentro da ideia de integração. Ele tem que integrar as pessoas, harmonizar, manter a paz, e é aí que entra, então, a ideia da fake news, a ideia de vigiar as opiniões, se as opiniões são positivas para a sociedade ou se elas têm potencialidade danosa, agressiva, violenta, de gerar uma guerra, etc. Então, aí é que tem opiniões proibidas. Aí começa o politicamente correto, né? Aí começa a haver uma vigilância nas opiniões. Então, de certa forma, o jornalismo sensacionalista, ele é perigoso porque ele é mentiroso, mas ele é pessimista, ele não é otimista em relação ao ser humano, em relação à sociedade, né? Já o integrador, ele é somente aquele otimismo de querer dizer que tudo bem, tá tudo bem, tudo tem que ficar bem. Se precisar omitir informações, é mais importante. Por que se omitiu durante tanto tempo sobre o Foro de São Paulo, né? Porque era importante que o Foro de São Paulo crescesse para uma revolução social que eles achavam boa. Então, tudo isso é o risco, né, do jornalismo ser refém de grandes grupos, né? Então, resumidamente, é isso, a questão dos dois tipos de jornalismo, mas é um tema bastante profundo que pode ser, né, ajudar a compreender muito sobre o jornalismo atual, porque, afinal de contas, se a gente tinha, ao mesmo tempo que mudou para o jornalismo integrador, a gente tem aspectos de jornalismo sensacionalista hoje por causa da internet, né? Então, se antes se vendia jornal por causa era o penny press, né, por causa das moedas, hoje a gente tem uma que a gente pode chamar de click press, né, que eu chamo no livro, que é justamente a imprensa de cliques. Mas isso é feito agora, essa técnica de vender por título, que é a técnica do jornalismo sensacionalista, é usada pelo jornalismo integrador, né? Christian, vamos pegar aqui um fato específico que está acontecendo no Brasil. Você é aluno do Olavo de Carvalho. O Olavo é tido como um guru de uma seita maléfica que não permite que as pessoas pensem fora daquilo. E isso a imprensa fez. Já o Bolsonaro é tido como um fascista, nazista, que mantém os seus ativistas, né, a sua milícia virtual, dentro de
de um túnel de pensamento, e aquele que sai, eles colocam como dissidentes, e que nós agredimos essa pessoa e destruímos a reputação dessa pessoa e coloca as pessoas em dois níveis, as que ficam com medo de sair, pensar diferente ou dar sua opinião diferente, e as que têm medo de entrar. O que você acha? O que aconteceu? Que fenômeno foi esse de eleger um professor filósofo que está na Virgínia como um guru maléfico de uma seita e um presidente como responsável por uma milícia digital inexistente, que já foi comprovada que não existe? Por que você acha que a grande imprensa criou esses dois espectros dentro da direita? É interessante, né? Porque, na verdade, existe um processo que inédito na história, que nunca aconteceu, né? Ao mesmo tempo, é compreensível que um processo inédito que nunca aconteceu seja completamente incompreendido pela grande mídia, primeiro, que a grande mídia é o jornalismo, né? É quem deveria nos explicar o que está acontecendo, né? Mas ali é um outro processo, enfim, que não tem como entrar aqui, né? Mas uma decadência educacional muito grande também, aliado a esse processo, claro, que eu acabei de falar sobre a transformação social, né? Que virou a função do jornalismo e das ciências sociais, tornou tanto as ciências sociais quanto o jornalismo incapazes de perceber o que está acontecendo. Então, aí surge, então, o filósofo, né? Olavo de Carvalho, que é um filósofo que a gente, quando fala filósofo, a primeira coisa que as pessoas pensam é o professor de filosofia. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Isso significa que as pessoas não sabem o que é um filósofo. Então, até porque muito poucas vezes surgiu um filósofo na história. Houve épocas que surgiam mais, né? Hoje em dia é muito mais raro. Mas, de repente, surge um filósofo que explica as coisas. Primeiro que ele tem várias ideias filosóficas mesmo, uma obra filosófica imensa, e ele põe essa obra filosófica em ação, né? Ele não fica lá no abstratismo, não, porque o indivíduo, o sujeito, ele não fica naquilo, ele pega e, não, como é que se aplica isso para o que está acontecendo agora? Então, isso as pessoas não estão acostumadas, né? Eles acham que filosofia é abstratismo, na verdade, quando ele põe a coisa em prática, a filosofia dele, as categorias que ele, na obra dele, ele colocou para entender a realidade, como o sujeito da história, enfim, diversas formas de entender o que está acontecendo, a política, a conjuntura mundial, né, e nacional. Aí as pessoas enxergam aquela análise dele, elas só conseguem enxergar aquela análise dele através dos interesses que elas têm, né, momentâneos, elas não conseguem ver a coisa nessa amplitude. Então, sempre, o que a mídia gostaria de fazer é justamente perseguir as pessoas e assassinar reputações. Então, quando elas veem o professor Olavo de Carvalho tentando entender o que está acontecendo e apontando os atores sociais e quais são as suas intenções, eles pensam que está assassinando reputações, está perseguindo as pessoas e tal. A mesma coisa acontece com políticos oportunistas, como o Alexandre Frota, o próprio Felipe Moura Brasil, né, que entrou na onda aí, publicando um livro do professor Olavo, mas que justamente por não ter lido a obra do professor Olavo, não ter estudado com ele, não ter parado, sentado para entender a coisa, aplicado a coisa na sua própria vida, ter feito uma reflexão profunda, uma reflexão sincera, não fez nada disso. Então ele simplesmente olhou para aquilo de fora, não entendeu, mas entendeu superficialmente algumas pautas, né, ou aquilo que pareceu pautas políticas, ou muito superficialmente culturais, digamos assim, de polêmicas, né, midiáticas, e aí se aproveitou daquilo, achou que dava para lucrar com isso e entrou. Mas aí quando a parte mais profunda do pensamento do Olavo aparece, aí eles não entendem nada e eles se opõem radicalmente. Então, você vê que as pessoas são assim, elas aderem às ideias até o ponto em que essas ideias ajudam elas. Quando essas ideias tentam dizer algo de verdadeiro que possa esclarecer e apontar os erros delas, aí elas se revoltam contra, porque elas querem continuar cometendo os erros, continuar fazendo as coisas erradas, e alguém para dizer que está tudo certo, está fazendo tudo bem, que é muito bonito, que é isso. Na verdade, no fundo, é um problema lá psicológico, né, de reforço psicológico, necessidade de reforço psicológico, de afirmação, que elas precisam da mamãe dizendo, tá muito bonito, filhinho, vai fazendo isso, faz assim mesmo, e não corrigindo, né, eles não querem isso.
Então, essas personalidades, que são personalidades, assim, de certa forma, reflexo, né, da decadência que a gente sofreu nos últimos séculos aí, elas acabam se revoltando e criando essas categorias. Então, a gente vê, por exemplo, situações como essa CPMI das fake news, em que eles tentam criar eu até coloquei entre aspas uma expressão, um artigo que eu escrevi recentemente, que eu li numa dessas CPMIs, aí, que fala alguma coisa do tipo um diretório de operações estruturadas, né? Que eles estavam entendendo isso. Existe um diretório central de operações estruturadas funcionando ou no Palácio do Planalto, ou lá na Virgínia, ou em algum lugar, na casa de alguém, e que se manifesta nas redes sociais, etc., com uma direção, um centro de compartilhamento, praticamente uma KGB, né? Na verdade, eles não conseguem entender como funciona a circulação natural de ideias. Primeiro, a circulação natural de ideias. Depois, a própria teoria da espiral do silêncio, como eu falei, é um processo natural, né? Então, existem quando você entende algumas coisas, você cria um repertório de grupos que representam certas ideias, tem um repertório, obviamente elas vão rejeitar ideias opostas, então isso é natural. Agora, além de tudo isso, ainda existe isso que eu falei no início, né? O surgimento de um filósofo, que é uma coisa muito grande para o Brasil, é grande demais até. Eu não sei se o Brasil merece isso. Tá mostrando que não merece, mas assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Se ao fim das coisas vai melhorar, vai ter um efeito positivo. Eu acho que sim, né? Porque além de toda a polêmica que está acontecendo, toda essa vulgaridade que está acontecendo, se primeiras fake news, essa palhaçada toda, existem alunos do professor Olavo que estão estudando, que vão lançar em breve aí, sempre estudos mais profundos, cada vez mais profundos, e gente que tá quieta, alunos geniais do professor Olavo de Carvalho, praticamente novos filósofos, novos psicólogos, novos professores de muitas áreas que estão quietos, totalmente desconhecidos, porque são muitos alunos do professor Olavo. E a obra dele é vastíssima, não é só política. A parte política é a primeira que aparece, né? Foi a primeira que apareceu porque por conta da própria situação do momento, né? A necessidade do momento. Então, não dá para também ficar quieto, né? Mas inclusive pessoas que estão aí no ativismo aí político conservador, também tem pessoas que têm outro lado, uma obra, uma coisa que vai surgir e que é muito mais profunda, que o professor Olavo sempre fala. Existem coisas muito mais profundas do que polêmica política, né? A própria necessidade, por exemplo, de obras literárias que vão ser, a longo prazo, aquilo que vai dar a nossa capacidade, a capacidade do Brasil, do brasileiro, de expressar o que aconteceu, né? E não o jornalismo, né? O jornalismo não vai fazer isso. O jornalismo tem uma outra função, é uma função de informar, é uma função, né, tem também de refletir muita coisa, mas tem um certo limite, porque ele é de curto, médio prazo, e tem coisas de longo prazo também. Então, o que eu vejo é que tanto, como eu falei, é uma incompreensão grande, né, do que se passa mesmo. Christian, no livro também ele fala sobre a cobertura eleitoral e a relação entre a verdade e política. Qual que é essa relação entre verdade e política? Existe uma relação? Na verdade, assim, aí, então, puxando o gancho, né, já que a gente falou da obra do Olavo de Carvalho, no livro Aristóteles e Nova Perspectiva, ele fala sobre os 4 discursos, né, de Aristóteles. Então, ali você vê que existem discursos que têm funções diferentes. E a ideia de verdade, ela está por trás de todos os discursos. Ela é a busca, de certa forma, todos os discursos buscam ela, mas eles buscam cada um no seu limite. Então, existe, por um lado, se por um lado existe o discurso dialético, que é o discurso da ciência, que contrapõe diversas teorias, diversas formas de ver, que é uma coisa mais longa, uma longa discussão, leva mais tempo, e a verdade, ela vai sendo alcançada aos poucos. Existe o discurso retórico, que ele é imediatista, e é o discurso político por excelência, né? Político, jurídico e tal, que ele é o quê? Esse discurso, o discurso retórico, ele visa chegar a uma conclusão em determinado tempo, ele não tem tempo para ficar a vida inteira buscando a verdade, ele tem que chegar a uma decisão, é como o júri, né, como
um julgamento. O julgamento ele precisa chegar num veredito, não pode ficar, não vamos fazer um julgamento que vai ficar 20 anos estudando para chegar na verdade. Né? Não, é preciso ter uma decisão. Então, tanto que a verdade no direito, ela é a verdade dos fatos, né? Não é a verdade abstrata, concreta, que você vai entender completamente, profundamente. Não existe ciência que abarque a verdade completa inteira. É sempre uma parte. E essa parte é selecionada conforme um objetivo. Né? Qual é o objetivo em um julgamento? É chegar a quem é o culpado. Então, nessa linha que a gente vai perseguir a verdade, né? Essa verdade. Então, a política, na verdade, ela tem um aspecto também bastante limitado, porque ela fala de quê? De propostas, de ideias, etc. E tem todo dentro de um corpo jurídico, que é uma Constituição Federal, uma Constituição de um país. E um dos aspectos muito importantes da política é o discurso ideológico, né? Então, um discurso ideológico, ele é verdade dentro daquele discurso ideológico. Ele é verdade também em muitos aspectos, mas ele tem um limite. A gente pode pegar, por exemplo, a questão aí da democracia, né, que é um tema que foi abordado pelo professor Olavo no curso de Teoria do Estado, que é um curso que dá uma explicação à luz dos 4 discursos da política, né? Então, por exemplo, a democracia, a ideia de democracia, o que é democracia? Ela é uma coisa ou ela é um dever ser, né? É uma coisa que ela é ou é uma coisa que deve ser? Na verdade, é um dever ser, é uma expectativa. Ela não é um fato. A democracia, você vai dizer, o Brasil é um país democrático. Mas em que sentido que ele é um país democrático? Quer dizer que nós queremos que ele seja um país democrático. Porque, na verdade, ser um país democrático, para você analisar isso, chegar a essa resposta se é ou não democracia, é muito complexo. Por quê? Porque a democracia é feita de equilíbrio entre diversas forças. Então, essas forças, em determinado ponto, elas estão mais. Um lado está mais forte, depois vem o outro, existe uma alternância de aspectos da realidade que aparecem. Então, como é que você vai saber se você pega um determinado ponto, pega hoje, o Brasil é democrático? Ah, não, a direita está no poder, então a esquerda vai achar que está antidemocrático. Então, existe uma tensão sempre, né, que caminha, né, então, na verdade, a gente não tem como analisar a democracia de outra forma. Ela é sempre um dever ser, é sempre uma expectativa do futuro. E sem contar o fato de que uma democracia no Brasil é uma coisa, democracia na Índia é outra coisa, democracia nos Estados Unidos é outra. O que acontece é que muitas vezes, isso uma coisa que o professor Olavo ressaltou nesse curso, nessas aulas, é que a democracia norte-americana muitas vezes é tida como democracia geral, democracia básica, né? Mas em que sentido um país é democrático se ele pega o padrão de outro país? Então, na verdade, esse é um imenso abacaxi. Mas isso eu estou falando no ponto de vista da verdade, da busca dialética da verdade. No ponto de vista político é muito simples. É preciso defender a democracia e acabou. Então é isso que eu digo. Existem coisas que são pragmáticas. É preciso pensar de forma qual é o mal menor. A política é a ciência do mal menor, né? Como disse o Winston Churchill, né? A democracia é o pior regime que tem, né? Fora todos os outros. Então, são coisas que precisam ser. A relação entre política e verdade é sempre problemática, porque os debates são infindáveis, né? Agora, nunca a política vai conseguir, o ideal é que conseguisse, mas não dá para esperar que ela consiga, por exemplo, refletir os debates filosóficos, né? No entanto, o que o professor Olavo fala sempre é que os intelectuais, né, comandam a democracia. Por quê? Porque eles estão ligados, estão associados e conectados com as mudanças de longo prazo. Então, o poder intelectual ele é muito maior que o poder político, não tem nem dúvida. E é por isso que, assim que surgiu um filósofo brasileiro autêntico, ele dominou a política, né? Isso aí é uma prova da própria teoria do professor Olavo. Só que, não, só que isso não é só uma teoria, isso é uma coisa verificável em toda a história humana, né? O que estava acontecendo, que a gente não tinha filósofos, só tinha políticos, a gente acaba pensando que o poder emana da política, dos políticos, né? E ainda tem pior, tem pensamentos piores. Tem gente que pensa que o poder emana da economia, né? Que é muito mais estúpido, né? Que aí mesmo, lá mesmo que não está o poder. Do contrário, o professor Olavo sempre fala, né?
um assalto, por exemplo, quem tem poder em um assalto? É aquele que não tem o dinheiro, né? O que tem o dinheiro é a vítima. Então, quer dizer, o dinheiro nunca é poder, né? O poder são os meios de ação, que pode ser tanto pelo dinheiro quanto por outras formas. E o intelectual, ele tem um poder, embora ele não tenha os meios de ação, ele tem o poder de fazer as mentes, as cabeças, né? E isso, a longo prazo, médio e longo prazo, dependendo da força desse intelectual, pode ser um poder irresistível, que não tem nenhuma força que vá fazer frente. E o professor Olavo de Carvalho, o seu curso, o Seminário de Filosofia, o curso de Filosofia, os seus alunos, é uma dessas forças. Isso aí, ele já percebeu, os alunos estão cientes disso, de que o professor Olavo de Carvalho veio para ficar, a filosofia dele veio para ficar, e o efeito dos alunos dele vieram para ficar. É claro que algumas pessoas da esquerda percebem isso, ou têm alguma ideia disso, e se revoltam, né? Mas não adianta se revoltar. Como diz o, o Brasileirinhos lá, é tudo nosso, né? Não tem o que fazer. Isso aí é inevitável. A direita pode cair do poder, ela pode não estar no poder, inclusive. E esse poder intelectual que o professor Olavo de Carvalho trouxe, né, ao Brasil, proporcionou ao Brasil, né? A gente pode dizer que a providência divina oportunizou o Brasil, o aparecimento do Olavo de Carvalho, não vai acabar, não vai ter, isso vai muito longe, porque tá dentro da questão do poder intelectual e não do poder político, ideológico ou nenhum outro, né? Então, nesse aspecto, a verdade, ela é muito maior que a política. Christian, falando em a cobertura da mídia, a verdade, o poder político, enfim, agora em 2020, como o Bernardo Kister alertou, o TSE vai pegar pesado e parece que os candidatos só vão poder compartilhar matérias da grande mídia. Isso está claro que é uma forma de supressão aos jornalistas independentes e tentar resgatar uma credibilidade que não existe mais em relação à grande mídia. Você é dono de um site que, embora indicado pelo professor Olavo de Carvalho, é tido como mídia independente. Como é que você vê esse fato e por que isso está acontecendo? O candidato pagar uma multa porque ele compartilhou o link de uma mídia independente na qual não há comprovação pela grande mídia. Por que tentar endeusar de novo essa mídia e suprimir as mídias independentes? Eles na verdade, estão desesperados, né? Eles precisam retornar ao poder da grande mídia porque ele é um poder centralizado. Todos os sites da grande mídia, todos, sem exceção, não adianta, porque a Record é mais de direita, tal. Não, ele pode ter alguma nuance, mas eles estão todos unificados. E todos eles trazem o mesmo método, a mesma maneira os mesmos pressupostos, as mesmas crenças, expectativas, né, políticas, que são de esquerda ou globalista, né, e que aí é uma mistura maior de ideologias, mas que também justamente deseja essa centralização. E o que acontece é justamente, eles estão tão desesperados que eles querem transformar todas as opiniões, né, domesticar todas as opiniões e selecionar aquelas que eles preferem. Isso já faz muitos anos que está, na verdade, tem no meu primeiro livro, Transformação Social, eu conto ali, explico ali, uma luta acadêmica, né, ainda na linha do que eu falei, né, que o poder intelectual é muito mais poderoso que a política, né, então antes de começar esse negócio, no meio acadêmico já estava se discutindo os riscos da ideia de livre fluxo de informação, porque eles acham que o livre fluxo de informação ele é uma coisa sem controle, né, muito descontrolado, para deixar assim solto. A informação é uma coisa muito perigosa para deixar solta, livre, sem controle algum. Então eles acreditavam que eles faziam uma defesa nos cursos de jornalismo da ideia de contextualização. É preciso ter sempre uma informação contextualizada e tal. Então o critério da consonância no jornalismo, quer dizer, quando você seleciona um fato de acordo com a consonância com uma narrativa, né, ele ficou muito forte. Então, você vai selecionar fatos que têm uma consonância com a narrativa. Então, é por isso que isso é uma faca de dois gumes, é um perigo muito grande, porque o que acontece assim, digamos, o pessoal fala Record é mais bolsonarista, ou SBT, ou sei lá, mas não adianta muito, porque
para ele se manter dentro desse corpo, digamos assim, desse grupo chamado grande mídia, ele precisa oferecer credibilidade. E a credibilidade, ela não é uma coisa que alguém tem sozinho, né? A credibilidade, ela é dada através de um grupo, o grupo que reconhece aquilo como legítimo. Então, e que grupo é esse? O resto dos jornais, dos veículos de grande mídia. Então, ele precisa ser reconhecido pelos outros grupos. Ele pode querer defender o Bolsonaro de uma maneira ou de outra, mas ele não vai bater em coisas que vão descredibilizar ele diante do grupo de sites. Então, esse é o grande. Eu falo sites, eu estou falando jornais, né, TVs, enfim. Mas isso é muito, muito óbvio. Por exemplo, agora você falou dos estudos nacionais. Os estudos nacionais, um dos nossos objetivos não é fazer matérias positivas do governo federal. Embora, claro, que isso acontece bastante, mas eu não acredito que isso vai ajudar o governo. As pessoas pensam que não precisa mostrar o que o governo está fazendo e tal. Não, o governo está fazendo isso, está mostrando. É preciso que tenha uma mídia que force isso, que foque isso e tal. Mas muito mais importante do que isso é atacar os inimigos do governo, é mostrar porque eles é que são o veneno que está no Brasil. Então é preciso mostrar que esses grupos, esses movimentos, enfim, todos os grupos que fundam uma rede muito grande, muito poderosa, que é quem está fazendo todo esse esquema, na verdade. Então não adianta, por exemplo, muita gente está mostrando aí, o governo Bolsonaro está tendo recordes de apreensões de cocaína, está tendo avanços econômicos, está tendo avanço no turismo, diminuiu o número de criminalidade, um monte de coisas positivas. E o que eles estão tentando fazer? Então, calar, como você falou, calar os políticos para as eleições, quer dizer, esterilizar, cortar o fluxo das redes sociais, que é as redes sociais, com a política, que na verdade é, hoje, o vínculo entre a sociedade e a política, a classe política, entre representados e representantes, né? Eles querem cortar esse vínculo, que na verdade se for pensar pelo conceito essencial de democracia, eles estão, na verdade, decapitando a democracia, eles querem decapitar a democracia, esquartejar a democracia. E, então, o que acontece é que, na verdade, os grupos estão fazendo o que é o trabalho deles. Não interessa se o governo pode fazer o melhor governo do mundo, administrativamente, na polícia, enfim, não vai adiantar. Então, por exemplo, houve um recorde de apreensões de cocaína, mas aí qual foi o efeito? Começou os protestos no Chile, começou a radicalização da esquerda, porque o narcotráfico é um dos fontes de renda da esquerda dos movimentos revolucionários, né? Ao mesmo tempo, o governo está fazendo tem poucas coisas que o governo pode fazer de positivo para o país que vá ter efeito positivo para o governo. As únicas coisas positivas que o governo pode fazer e que vão ter efeito de positivo para o governo e para o país são ações contra os seus inimigos. Por exemplo, nesse final de semana, o assessor da presidência, Felipe Martins, fez uma palestra lá no primeiro Congresso Conservador e ele enfatizou um assunto que a gente já está, inclusive, comentou no site dos nacionais e pretende falar mais sobre isso, que é a ativação de um tratado entre países latino-americanos, que é um tratado de defesa mútua, né? E o Brasil, aliás, foi a Colômbia que teve essa iniciativa de reativar esse tratado, porque estava preocupada com a proteção a narcotraficantes que a Venezuela está promovendo, proteção, treinamento, financiamento, enfim. Então, isso é uma agressão aos outros países. E, aliás, uma agressão à Colômbia. E como então se preferiu ativar esse tratado, que esqueci agora o nome do tratado, o Tratado Interamericano de, uh, de Assistência Mútua, uma coisa assim, que, na verdade, o objetivo é atacar. A Colômbia fica fragilizada ali, fica ameaçada. Então, se a Colômbia fica ameaçada, eles preferiram ativar esse tratado para que todos os países ficassem mobilizados em defesa da Colômbia. E o Brasil foi um dos signatários desse tratado, foi aprovada a ativação desse tratado. Isso significa que a América Latina, a qualquer momento, os países da América Latina podem se reunir e fazer uma intervenção militar na Venezuela. Isso não foi noticiado pela grande mídia, praticamente não foi. Isso aconteceu em setembro, 11 de setembro. E isso foi antes dos protestos do Chile, no Equador e tal. Então é por isso que a esquerda está desesperada.
Então, essa foi a melhor ação que o governo fez até agora, porque foi contra os seus inimigos, foi ameaçando os seus inimigos, né? E é por isso que a grande mídia não fala muito disso. A mídia de esquerda, você encontra um bom relatório sobre esse tratado no site Brasil 247, que é o site de extrema esquerda, justamente para alertar a esquerda, né, desse perigo e mobilizar e mostrar como a esquerda o Foro de São Paulo está correndo riscos, então ele precisa reagir, e é por isso que eles estão reagindo. Agora, o que o governo vai fazer contra essa reação, aí é outro problema, e a gente não sabe, na verdade, se vai ter efeito, porque a gente sabe dos planos da esquerda, mas a gente nunca sabe se eles vão conseguir. Mas que eles estão mais articulados que a direita, isso a gente não tem dúvida. Pessoal, esse é o Christian De Rosa, autor do livro Fake News, dono do site Estudos Nacionais, que vira e mexe aí, é indicado pelo professor Olavo. Christian, muito obrigada por ter falado conosco hoje na segunda-feira. Eu que agradeço. Um abraço, obrigado a todos. Christian, você quer deixar suas considerações finais aqui para a galera? Fora falar para comprar o livro pela Livraria dos Estudos Nacionais, porque tem lá, eu vou deixar para vocês o link. Fora isso, você quer deixar aqui as considerações finais para a galera? Bom, eu vou fazer considerações finais, eu vou fazer uma pequena merchandising aqui. A gente está, agora nos últimos meses, agora em agosto, setembro, eu criei um curso online de jornalismo, justamente para tentar resolver um pouco do problema da falta de jornalistas conservadores para fazer frente ao avanço da grande mídia. É muito necessário esse trabalho. Então, só que tem poucos jornalistas, poucas pessoas com formação jornalística mínima, assim, né, e ter alguma noção de como funciona o jornalismo da grande mídia, para poder fazer frente a ele de maneira, né, minimamente isonômica, né. Então, o que acontece é que eu fiz esse curso primeira turma, né, já formei algumas pessoas ali, mas agora, nos próximos meses, eu vou criar um novo curso, que ele é um pouco mais específico, ele vai se chamar Guerra da Informação, que é justamente para formar a Folha de São Paulo chamaria de curso de ódio, né? Mas é um curso justamente para as pessoas compreenderem, poderem escrever, entendendo a geopolítica, como funciona, quais são os movimentos, os grupos em ação hoje, para justamente participar ativamente dessa guerra de narrativas, que é o que está acontecendo, que é a guerra mais importante que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, né? Então, fica o convite para que as pessoas acompanhem no site estudosnacionais.com, que em breve a gente vai noticiar aí a abertura de inscrições para esse curso. Tá? E, além disso, claro, quem quiser já ir estudando alguma coisa do que esse curso vai abordar, isso já está nos meus 2 livros aí, né? A Transformação Social, como a mídia de massa se tornou uma máquina de propaganda, e Fake News, quando os jornais fingem fazer jornalismo. Então, é esse o recado. Bom, pessoal, nós já temos um novo QG, então, já que destruíram o nosso QG do ódio, acabou o gabinete do ódio depois dessa maravilhosa CPMI da fake news, agora nós temos outro aqui para se encontrar e aprender a lidar com a informação e fazer jornalismo. Christian, muito obrigada pela sua disponibilidade. Pessoal, muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Que Jesus abençoe a vida de todos. Fiquem com Deus.